Conforme a guerra na Ucrânia vai piorando, ficou claro como essa guerra tem uma característica bastante única e diferente das demais. E eu não estou falando dos drones, da avalanche de vídeos na internet, ou mesmo do quase iminente risco de conflito nuclear. Eu falo pela forma. É uma guerra que, digamos, ela é uma guerra pingada. Ou seja, conforme a tensão foi escalando, ambos os lados, mas principalmente o Ocidente, foi ampliando o nível de armas para serem enviadas no conflito. E isso tem tudo para ser um desastre. Não se engane se estivéssemos falando de uma guerra total com as forças da OTAN combinadas entrando de uma vez com todo o seu equipamento, forças regulares preparadas, as forças russas já teriam provavelmente sido derrotadas. Porém, o envio gradual e pontual de armas para um exército improvisado, porque muita gente não entende que a estrutura principal do que era o exército ucraniano regular e tradicional foi destruído nos 2 ou 3 primeiros meses do conflito. E agora o que nós estamos vendo, tecnicamente, é uma força de emergência, uma força improvisada. E antes que os amantes da OTAN fiquem furiosos e os amantes da Rússia fiquem felizes, tenho que ressaltar que isso não é um problema tão sério, depende do contexto. Porque uma coisa que vimos na história foram guerras onde as forças armadas regulares de um país foram derrotadas e essas forças emergenciais, mal preparadas e mal treinadas, ao final acabaram atingindo a vitória. Um exemplo disso foi a Segunda Guerra Púnica. O avanço dos exércitos cartagineses de Aníbal literalmente triturou as forças romanas. E no final, quando as forças romanas venceram, o que saiu desse novo exército, dessa nova legião, em nada parecia com o antigo exército do Império Romano. E o motivo disso é que a elite, a nobreza romana, morreu em números tão altos durante a guerra que ao final daquele conflito uma nova geração de militares estava agora no controle do exército romano e obviamente se tornaram a nova elite de Roma. A mesma coisa também aconteceu com a França na Segunda Guerra Mundial, quando as forças regulares francesas foram derrotadas pelos alemães, e quem manteve a resistência e depois ajudou no contra-ataque foi essa força improvisada em meio aos civis. Mas enfim, no caso ucraniano ainda não vejo elementos para que essa reviravolta militar aconteça em favor dos ucranianos, justamente por causa desse elemento pingado que eu mencionei. Porque veja, no início da guerra, os ucranianos eram abastecidos pelos dispositivos móveis de mísseis antitanque e antiaéreos, depois drones, em seguida a chegada de mísseis como HIMARS para artilharia. Tudo isso foi enviado naquilo que poderíamos descrever como sendo fases. E conforme os russos foram se adaptando e adaptando suas táticas para tornar aquela fase de equipamentos ocidentais obsoletos, então o Ocidente escalou, colocando uma nova fase de equipamentos. Foi uma coisa gradual e aos poucos. Agora estamos na fase dos veículos, os tais tanques e veículos de transporte. Supostamente os Estados Unidos vão enviar os seus tanques Abrams e os blindados Bradley, os Challenger da Inglaterra, os Leopard da Alemanha e etc. E já temos as discussões comentando sobre a próxima fase que virá depois. Isso supondo que a guerra dure tudo isso. Vamos ver. Que seria então o envio de caças. E aqui há algumas complicações ainda maiores do que as fases anteriores. Eu sei que vocês viram em alguns canais e fontes de notícias que já estava dado como certo o envio de caças F-16, mas a verdade é que ainda, até a hora que estou gravando esse vídeo, isso é mentira. Não há nada confirmado, apenas há boatos e negociações. Talvez lá na frente isso se mostre verdade depois, mas agora é ainda mentira. Existem alguns motivos para isso. O primeiro é que Washington tem certo receio de que alguns desses aviões venham a ser abatidos e acabe caindo não só em mãos russas, mas também chinesas e iranianas. E o segundo é que isso é por si só uma péssima ideia. O envio de caças F-16 para a Ucrânia, diferente do que os amantes da OTAN pensam, tem mais chances de dar errado do que supostamente virar o jogo. As pessoas não têm ideia do que significa a guerra e a parte de bastidores dela. Não é como em filmes e videogame onde você chega atirando e vence porque seria uma espécie de esporte. O que define quem sairá vitorioso ou derrotado numa guerra
É justamente a parte que você não vê, porque não é tão heróica, não é tão glamurosa, e isso é uma das coisas problemáticas dessa questão de enviar caças F-16 ou outros caças ocidentais para a Ucrânia. Recentemente temos visto essa história toda dos objetos voadores e do balão chinês derrubado pelo caça F-22 nos Estados Unidos. Isso gerou uma reação dos americanos, que assustados agora estão praticamente derrubando tudo que eles veem no seu espaço aéreo. Mas a questão desse susto não é à toa. No Alasca, frequentemente a Rússia envia seus bombardeiros estratégicos Tu-95 para penetrar a borda do espaço aéreo americano, e sempre um F-22 Raptor é enviado para interceptar e acompanhar as aeronaves russas, mesmo que elas não entrem em espaço americano. E o motivo dos russos fazerem isso é que eles estão testando a capacidade de resposta americana, em diferentes altitudes, diferentes velocidades do vento, diferentes níveis de umidade, tudo para testar a reação americana. Em geral, eles não querem deixar os americanos confortáveis demais da sua superioridade aeronaval. Apenas para as pessoas terem uma ideia que na metade de 2020, o 90º Esquadrão de Caças, que fica em Elmendorf, a base que fica no Alasca, realizou 168 missões aéreas em apenas 4 dias. E isso foi uma coisa bastante impressionante, porque isso exige uma sobrecarga enorme, praticamente uma carga desumana de trabalho da coluna dorsal de uma força aérea. E se você pensa que estou falando dos pilotos ou dos caças, lamento, você está errado, porque aquilo que é mais importante numa força aérea é a sua equipe de reparos. Uma força aérea é tão boa quanto a capacidade de manutenção de suas equipes. Seja se forem profissionais em quantidade suficiente, seja se forem profissionais qualificados o suficiente e se há peças para reposição em quantidade e de fácil acesso o suficiente. É isso que você não verá na mídia, nos jogos ou nos filmes. A equipe de mecânicos de aeronáutica é o que define a competência e capacidade dela. Então esqueça o Tom Cruise, esse cara aqui no fundo é que vai dizer o que o Tom Cruise na vida real poderia realmente fazer. E é por isso que a OTAN terá muitas dificuldades de dar os caças F-16 para a Ucrânia. É muito mais complicado do que você apenas dar alguns aviões e dar o treinamento para os pilotos. Os profissionais responsáveis por manter as aeronaves em pleno funcionamento não são só mecânicos, vai muito além disso. Temos diversas especialidades que requerem uma alta qualificação técnica nessas equipes, como a manutenção aeroespacial, que envolve o trabalho nas superfícies de controle da aeronave, como ailerons e leme, os especialistas em elétrica e meio ambiente, responsáveis por tudo que alimenta ou refrigera a aeronave, porque os circuitos elétricos, eletrônicos não podem superaquecer. Isso inclui os sistemas elétricos e de ar-condicionado, especialistas em aviônica, que envolve o trabalho com os equipamentos eletrônicos do avião, especialistas para sistemas de hardware e outras tecnologias complexas, como sistemas de GPS, de radar, sistemas de comunicação, sistemas de identificação de alvo e por aí vai. Ou seja, se treinar um piloto de forma decente pode levar em torno de 1 ano, formar especialistas nessas áreas num nível decente para deixar as aeronaves operacionais leva muito mais tempo. Não é brincadeira. A manutenção de aeronaves é um processo complexo e envolve diversos profissionais altamente treinados em várias áreas da aviação, que vai desde mecânicos de pista até engenheiros especializados em sistemas diversos. Essa complexidade se dá porque essa é a forma da doutrina da OTAN de fazer a guerra, que é fundamentalmente baseada no modo dos Estados Unidos de fazer a guerra, que é um modo caro e complexo. Não é fácil para uma nação que não é da OTAN se adaptar a esse padrão que levou décadas para ser implementado e padronizado nos países membros. A Ucrânia teria que adaptar essa linha de preparo de combate que outras nações levaram décadas em apenas alguns meses. A necessidade constante de manutenção dos caças é alta devido às manobras de alta velocidade e à força G envolvida. A força G ela aumenta consideravelmente o peso e a sobrecarga nas peças do avião.
Apenas para se ter uma ideia, os Estados Unidos, que têm profissionais o suficiente, com anos de treinamento e experiência e com acesso fácil e imediato às peças de reposição, gastam, veja bem, em torno de 17 a 19 horas de manutenção por 1 hora de voo do caça F-16. E isso supondo que tudo esteja razoavelmente bem, que não seja nenhum problema grave e que as peças a serem trocadas estejam com acesso fácil. Muitos pilotos, quando tem algum problema, nem sabem explicar o que há de errado, então a equipe precisa procurar literalmente centímetro por algum dano. Temos manutenção de equipamentos de terra, montagem e carregamento de munições e, ao final, a equipe de inspeção e manutenção de motores. E a equipe de inspeção precisa inspecionar tudo várias vezes repetidas e não uma só. Sem falar que essas equipes ainda são responsáveis por gerenciar os inventários de peças, documentar problemas e soluções, manter registros da manutenção e por aí vai. Um esquadrão aéreo padrão da OTAN, variando, claro, de país para outro país, mas em média tem entre 12 a 22 aviões com 20 a 50 pilotos. Mas precisam ter pelo menos cerca de 500 pessoas para a manutenção. E nem estou incluindo nessa lista outros profissionais que precisam ser também qualificados, como meteorologistas, analistas de inteligência e por aí vai. Tudo isso parece exagero, mas caças não são carros. Se algo no seu carro der errado, você encosta no acostamento e aguarda o reboque. Mas um único detalhe errado num caça e um equipamento de 35 milhões de dólares cai e é perdido, sobretudo numa zona de guerra. Então são profissões que você não forma rápido. Demora porque precisa ter certeza de que estão aptos para o trabalho. Não existe um supletivo ou telecurso 2000 para piloto ou para mecânicos de aviões. Um piloto mal treinado irá perder um avião, mas um profissional da equipe de manutenção mal treinado irá perder vários aviões. E há ainda uma outra coisa que frequentemente esquecem, que é o custo por voo, porque, como eu disse, o padrão OTAN é caro. Os caças F-16 custam cerca de 22 mil a 25 mil dólares por hora voo, dependendo do tipo de missão, da distância a ser percorrida, do modelo do caça, da quantidade de danos, da idade do avião e por aí vai. E isso porque o F-16 é um dos caças mais baratos por hora voo da OTAN. As pessoas não têm ideia do inferno que é todo esse procedimento nos bastidores, para garantir que os pilotos finalmente possam voar. Então temos um problema. De quanto tempo leva para formar toda essa gama de profissionais? Porque as aeronaves russas, que estão tanto do lado dos ucranianos como obviamente dos russos, possuem uma série de peças analógicas que não são nem sequer eletrônicas, e as eletrônicas são completamente diferentes das eletrônicas do Ocidente. Então inserir essa tecnologia nova toda de uma vez vai fazer com que os mesmos pilotos e mecânicos que são experientes acabem precisando ser treinados novamente para se familiarizar com esses equipamentos. Muitas das coisas são tão diferentes que será quase que começar do zero mesmo para as equipes mais experientes. Eles podem surpreender e ainda assim ter sucesso na guerra, é claro, mas em termos de probabilidade isso tem tudo para ser um desastre. Na prática, os russos irão enfrentar a temida tecnologia ocidental, mas com profissionais improvisados e em quantidade insuficiente. Me parece que é algo que justamente os russos vão gostar bastante. E da forma que eu mencionei, de forma pingada, aos poucos, e não entrando junto com todos os outros equipamentos de uma vez, que aí sim poderia fazer da vida dos russos um inferno. Mas é claro que junto dessas equipes terão pilotos e profissionais de reparos ocidentais, treinados e experientes, que serão, entre aspas, voluntários para ajudar a tapar esses buracos, mas mesmo assim não serão em quantidade suficiente. Então, ver a chegada desses aviões, se vier a acontecer, me parece muito mais um problema do que uma solução. A molecada que acha que guerra é Call of Duty vai, é claro, comemorar que agora sim a Rússia será derrotada, mas qualquer pessoa equilibrada e que entende minimamente da parte técnica vai ver que isso é um problema grande.
sobretudo porque se o número de caças F-16 vierem a cair, vierem a ser abatidos em números grandes, então a moral ucraniana e até ocidental vai sentir muito. Então não se engane, 90% da guerra é aquilo que você não vê. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e um mega hiper especial obrigado aos membros do canal, que além de ajudar o canal, ainda tem acesso a conteúdo exclusivo para eles, participando não só de grupos de discussão exclusivos dos membros, mas também tendo acesso a lives exclusivas e vídeos de cursos que estou colocando aos poucos para eles. Então, se você tem interesse, vire membro do canal e ajude o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. Abraços e até a próxima.